Pois é, meu amigo, minha amiga, isso aqui outra vez, graças a Deus, e desta vez nós vamos falar do Paulo Otoni. Eu talvez faça um vídeo separado a respeito do que aconteceu a semana passada sobre a questão do Dia Nacional da Música Gospel. Quem aprovou a lei? O demônio e o Lula. Mas o vídeo de hoje é esse. Otoni diz que Bolsonaro não aceitou Jesus. E é impressionante porque o Paulo Otoni, ele foi um cara que foi anti-Lula, fez alguns posicionamentos fortes, o qual ele se arrepende, isso está num outro conteúdo, mas tem dois vídeos que eu quero mostrar para você. O Paulo Otoni, quando começou a cair a ficha, numa entrevista ele alertou aos bolsonaristas o que ia acontecer. Mas vamos nos prender nessa fala do Paulo Otoni, simples assim, porque a grande verdade é que o Bolsonaro é um grande mentiroso, é um grande satânico, e que ele, a Micheque e todos eles nunca foram cristãos. Inclusive tem vídeo do Bolsonaro que ele disse que ele era católico, mas que convenceram ele a se batizar porque ia ser melhor para a imagem dele. Essa foi a verdade. Então era aquela palhaçada, ele sendo batizado no Rio e etc e tal, mas ele nunca quis aceitar Jesus. E é isso que o Paulo Otoni vai dizer nesse conteúdo que eu trouxe para você. Mas antes disso, eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, dar o certinho para ajudar o canal a crescer. Vou pedir de novo, ajudem o canal a crescer, deixa um comentário que não custa nada, deixa assista o vídeo até o final, o certinho não custa nada, custa dinheiro para você, é só o seu apoio, o que custa para você o tempo de assistir o vídeo, que é importante assistir até o final, tá certo? Então, eu quero contar com você para me ajudar a fazer o canal a crescer, mas ele só cresce quando você se engaja, quando você dá certinho, quando você comenta, quando você compartilha, tá bom? Então vamos nessa. O Paulo Otoni, numa entrevista, na live, ele fez algumas declarações importantíssimas. E eu quero compartilhar com você, e quero pedir para você compartilhar com os evangélicos. Esses evangélicos da Bíblia debaixo do braço fechada, que não serve para nada. Esses que demonizam o Lula, esses que são os pobres de direita, e que eles veem num homem um mito, um absurdo. Mas o Paulo Otoni vai explicar isso para você. Então, sem mais delongas, assista ao vídeo do Paulo Otoni e volta comigo com o meu comentário final. Estou te esperando. Agora, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus. Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro: presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Quando o senhor chegar lá e alguém começar a gritar mito, 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 presidente, eu vou lhe aconselhar, repreenda. Não deixa gritar mito. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa mito, 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 mito. Irmão, se você grita mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro porque ele é um ignorante. Ele não é crente. Ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus. Aí está, e muito bem dito pelo Paulo Otoni, que a oferta dele seguir a Jesus foi dada. Ele não quis. Então, evangélicos, por favor, parem de ser idiotas. Aliás, ele falou sobre o bezerro colocado na sala. É isso que está acontecendo. É como adorar a Baal, como a Bíblia mesmo diz, como o próprio Deus condenava os adoradores de Baal. E veio punição ao povo de Israel por conta dessas práticas. Eu mesmo
que vai acontecer com muitos desses evangelhos. Ou vocês abandonam o bezerro de ouro, o mito e Baal e seguem a Jesus, ou ardam no fogo eterno no dia do juízo final. Simples assim. Agora, a escolha de vocês, retardados, porque de evangelismo vocês não entendem absolutamente nada. Porque se vocês fossem cristãos, vocês estariam fazendo o que o próprio Jesus disse, que a Bíblia diz que é para nós respeitarmos os governantes, orar pelos governantes, não importa se ele seu agrado ou não seu agrado, mas que ele possa fazer um bom governo. Mas é claro, também se ele está sendo um estúpido, um decrépito, você pode também orar a Deus para pedir que ele tome as providências que ele entender ser necessárias para tirar o povo disso. E para terminar, Israel passou por muitos cativeiros, mas eles passaram por cativeiros por conta de suas rebeldias. E o que aconteceu no Brasil é só uma leitura para você tentar entender. O Brasil estava indo muito bem até Dilma. E aí um evangélico, Eduardo Cunha, começou a minar o governo da Dilma, que culminou na cassação dela, que culminou com pautas políticas, que veio a deterioração das leis trabalhistas, a reforma da Previdência Social, entre outras tantas maldades contra o povo brasileiro, entregando tudo isso à iniciativa privada e outras tantas cositas mais. E nessa esteira eles acharam um Bolsonaro para fazer o que fez. Entregou o Brasil na mão do Centrão, que governou, um Paulo Guedes sem vergonha, que destruiu a economia do Brasil, destruíram com tudo, mas era preciso que isso acontecesse. E aí então, em 2022, Lula é trazido de volta ao poder. Por causa do Lula? Não, porque Deus quis colocar lá. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu estou lembrando. É só uma questão de análise. Ninguém sobe ao poder ou sai sem que Deus permita. E às vezes um governante mau é para ver se o povo aprende a votar, se o povo aprende a entender a lógica da questão de que ser social, de que ser humano, de que ser partilhador, que é o que Jesus fez aqui nessa terra. Então, evangélicos, voltem para a Bíblia e larguem a política de mão. A política é dos políticos, a igreja é para reverenciar a Deus, a Jesus e aprender com ele, extrair desta palavra aqui, que é o manual de sobrevivência do ser humano, as melhores estratégias de bom viver e de poder chegar mais perto do nosso poderoso Deus, que é o que a maioria no mundo acredita. Simples assim. Está dado meu recado, porque aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade do bem quem viver, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.